Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 9, quem é o Espírito Santo? E dentro desta lição, nós estaremos abordando alguns assuntos ligados na teologia, que é pneumatologia. O que é pneumatologia? O que é paracletologia? E, primeiramente, eu quero identificar, esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já te convido, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos distintos, que seria, no tópico 1, vai falar sobre o Consolador, no tópico 2, a sua deidade, atributos e obra, e no tópico 3, heresias antigas e novas acerca do Espírito Santo. Porém, antes de adentrar nesse texto que é trazido na nossa lição, eu quero passar aqui numa linha introdutória, para passar aqui uma diferenciação, uma explicação acerca da pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, nós estamos estudando a Cristologia, dentro da teologia sistemática, a Cristologia. E hoje nós vamos estudar a pneumatologia. A pneumatologia é um estudo mais abrangente acerca da pessoa do Espírito Santo. A nossa lição de hoje, ela está mais focada dentro da paracletologia. Paracletologia, a palavra Paráclitos, ela encontra no Evangelho, ela é trazida, como Paráclito no Evangelho de João e também na sua carta. É uma expressão joanina, por assim dizer, chamada teologia joanina. Então essa palavra Paráclitos, ela vem da palavra pará, que é pôr-se ao lado de, e kalel, chamar, que significa alguém que é chamado para estar ao lado do outro para ajudá-lo como um advogado. Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade que mais atua em nós. Então a palavra Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o que mais atua no seio da igreja, é o que mais atua na pessoa, no ser individual. Então, porque a obra do Senhor, ela é comandada, ela é conduzida através da direção do Espírito Santo. Ainda dentro desse ponto, o Espírito Santo ele interage com as demais pessoas da Trindade. O Espírito Santo ele se interage com o Pai. No hebraico, a palavra para Espírito Santo é Ruach Kadosh, e do grego pneuma agios. Ele é Deus igual ao Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo, ele também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O interessante é que quando o Senhor Jesus, ele vai falar, inclusive está aqui no tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre o Consolador. Lá em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus vai dizer que não deixaria os apóstolos, os discípulos órfãos, mas enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador, a palavra usada para o grego é allos, o que significa a palavra allos, que é da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, diferente de héteros, que significa ser de espécie diferente. É como explica o grande teólogo Stanley Orton. E também, ao chamar o Espírito Santo de Alon Parakleton, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser firmado a respeito da sua própria natureza pode ser dito também do Espírito Santo. Isso é a explicação do pastor Stanley Orton. Agora, diante disso, nós vemos que o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus, ele usa aquela expressão, enviarei outro Consolador. Por quê? Porque ele é o Consolador. O nosso Senhor Jesus é o Consolador por excelência. E ele está dizendo, enviarei outro Consolador. E ele não deixaria a sua igreja órfã, mas ele prepararia um outro Consolador para que estivesse ao lado da sua igreja, da sua noiva.
E assim nós vemos que o Espírito Santo, ele atua, assim como Deus é Deus, o Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus e o Deus Espírito Santo também é Deus. Nós vemos aí, já citamos quando falamos acerca da Trindade, nós falamos lá inclusive em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde Pedro, ele vai falar que Ananias mentiu ao Espírito Santo, não mentiu ao homem, mas ao Espírito Santo, e vai dizer que a gravidade desse pecado era tanta, porque ele não havia mentido ao homem, mas a Deus. Aí nós vemos a deidade do Espírito Santo, Pedro colocando o Espírito Santo na mesmo nível, na mesma qualidade, ou seja, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas distintas, como já vimos na lição anterior, numa das lições anteriores, quando foi ensinado acerca da Trindade divina. Ainda nesta palavra introdutória, eu quero falar aqui do Espírito Santo e a doutrina da pericorese. O que seria a doutrina da pericorese? Ela vem de três termos grego. Peri, que quer dizer periferia, coré, que significa coreografia, e esis, expressa uma ação. Pericorese é uma união íntima, intratrinitariana, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, como eles se interrelaciona entre si na Trindade, porque o Pai, ele atua, o Filho atua e o Espírito Santo também atua. E a doutrina que traz esta interação, esta ligação, esse interagimento entre as três pessoas da Trindade é chamada de pericorese. Esta expressão pericorese, ela vem derrubar, né? Ela vem derrubar aquilo que se ensina acerca da heresia do monarquianismo, ou seja, que o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado tanto ao Pai quanto ao Filho. E aqui dentro da doutrina da pericorese nós vamos aprender que as três pessoas, elas interagem entre si e não se subordina uma à outra. O que nós vemos no ministério terreno de Cristo, como já dito anteriormente, ele voluntariamente se submeteu ao Pai, mas ele, ainda na condição de homem, ele disse aos seus discípulos que subindo ao Pai, intercederia junto ao Pai, para que o Espírito Santo fosse enviado à sua igreja. E assim, aliás, isso que o Senhor falou já fazia parte da profecia bíblica lá do Antigo Testamento, que já falava do derramamento do Espírito sobre toda a carne, como Pedro explica no dia de Pentecostes, utilizando a palavra dita pelo profeta Joel a esse respeito. Assim nós vemos que a questão do monarquianismo, ele não se sustenta dentro da palavra de Deus. Desta forma, nós podemos entender e assim explicar que eles são interpenetrados. Pai, Filho e Espírito Santo são interpenetrados, permanecendo-se entre si e habitam um no outro. Nós vemos aqui então esta interação. Logos, o Espírito Santo, é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho. Isso segundo nós vemos aqui o pastor Ezequiel Soares, ele traz aqui esta explicação. Assim nós vemos que a pessoa do Espírito Santo, ela é Deus, assim como o Filho é Deus, assim como o Pai é Deus e faz parte da Trindade. Agora, nós vamos entrar no tópico primeiro da nossa lição, que vai falar sobre o Consolador. O Senhor Jesus, ele fala que enviaria, lá em João, no capítulo 14, quando ele vai passar as instruções aos seus discípulos, ele usa a expressão do grego allos, que significa outro, da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, diferente da palavra héteros, que significa que seria outro, porém diferente, outro do usual, diferente. Assim nós encontramos, tem aqui até uma explicação do dicionário Vini,
que é colocado aqui no texto da lição, ele vai dizer assim: o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não héteros. Então, aqui está bem explicado que o Senhor Jesus, ele envia outro consolador. Por quê? Porque ele também era um consolador. Ele era o consolador por natureza. E aí nós vamos encontrar a palavra paráclito. A palavra paráclito, ela vem para, ao lado do próximo, e do verbo kaleo, que é chamar, convocar. E vemos aqui quando o Senhor Jesus, lá João, ele vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o justo. A função do advogado que se coloca ao lado para defender. Assim também nós temos o Senhor Jesus ao lado da sua noiva, ao lado da sua igreja, como vemos lá no Apocalipse, que o inimigo ele vai dia e noite acusando os servos do Senhor pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados cometidos. Mas o Senhor Jesus, ele se interpõe para defender assim o seu povo, para defender assim os seus servos, apresentando o resgate na cruz do Calvário através do seu sangue. Porém, o assunto aqui é o paráclito, ou melhor dizendo, paráclito é a expressão correta, que é a pessoa do Espírito Santo, outro consolador. No tópico 2, nós vamos ver a sua deidade, atributos e obras. A deidade do Espírito Santo é a mesma do Senhor Jesus, é a mesma do Deus Pai. Em outras palavras, o Espírito de Yahvé, ou seja, o Espírito do Senhor é o Senhor. Então são nomes distintos, porém refere-se à mesma deidade. O Senhor Jesus, lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver ali a seguinte expressão: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está falando Ruach Kadosh, que é lá do hebraico. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito do Deus Pai, o Espírito de Yahvé, estava sobre as águas. O que era a terra? Sem forma e vazia. O que era isso? Um caos. Aí nós vamos aprender a questão do período da terra, chamado terra caótica. A terra era um caos. Porém, havia uma esperança que o Espírito Santo pairava sobre ela. Vai dizer no hebraico, como pomba, o Espírito chocava como pomba sobre a face das águas. Havia, apesar do caos, havia uma esperança. O Espírito Santo traz esperança no meio do caos. E aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver que a terra a terra estava caótica, mas havia uma esperança porque o Espírito movia sobre a face das águas. Nós temos ainda a questão dos atributos. Os atributos do Espírito Santo são os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos do Filho. Ou seja, o Espírito Santo ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é incriado. E olha só a ação do Espírito Santo, ele tem todos esses mesmos atributos que possui o Pai, que possui o Filho, o Espírito Santo também possui. E vemos ainda que essa sua questão, da sua onisciência e da sua onipotência, nós temos aqui em Coríntios, ou melhor, no Salmo 139, versículos 7 a 10, vai falar da sua onipresença. Também nós vamos ver assim, ele conhece o futuro, ele é onisciente. E assim, se nós temos esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, vamos saber também lá em Atos, que nós já fizemos menção aqui, em Atos, também em Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 12, versículos de 9 a 11, também Mateus capítulo 12, versículo 28, que está tudo citado na nossa lição. Assim nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa
distinta do Pai, uma pessoa distinta do Filho, porém da mesma natureza, da mesma essência, da mesma qualidade, ou seja, da mesma santidade. Assim como o Espírito Santo, podemos dizer que ele não é, como muitos dizem, e veremos na seguir na lição, ele não é uma força ativa, ele não é algo que atua, mas ele é o próprio Deus atuando. Ou seja, o Espírito Santo fala. Nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, Hebreus, capítulo 3 e 7, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, 11 e 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Intercede, Romanos 8 e 26. Ele testifica, João 15 e 26, Romanos 8 e 16. Ele ama, Romanos capítulo 15, versículo 30. Ensina, Neemias capítulo 9 e 20. Ele revela, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 19 a 11. Ele escolhe, Atos capítulo 13, versículo 2. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E quais são outros atributos? Ele guia. Em João capítulo 16 e 3, Atos 8 e 29, Romanos 8 e 14, o Espírito Santo guia. O Espírito Santo impede. No caso de Atos, Paulo, ele tinha um pensamento, mas o Espírito Santo não permitiu que ele adentrasse naquela região. Atos 16, versículos 6 e 7. Ele tem vontade, João 3 e 8, 1 Coríntios 12 e 11. Ele lembra, João 14 e 26, vai falar que o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas. Ele convence, Neemias 9 e 30, João 16, 7 e 8. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele lidera, João 16, versículos 13 e 14. Ele julga, Atos 15, 28. Então nós vemos aqui tudo isso, o agir, mostra o Espírito Santo agindo dele próprio, como pessoa. Ele pode ser resistido, que as pessoas podem resistir ao Espírito Santo, que foi o caso de Enéas. Nós vemos Atos 7, 51. Ele pode mentir a ele, Atos 5, versículos 3 e 4, o caso de Ananias e Safira. Ele tem emoções, Isaías 63 e 10, Efésios 4 e 30. Pode blasfemar-se contra ele, Mateus 12, versículo 31 e 32. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio obra que fora o Espírito Santo quem realizou. Isto é uma blasfêmia. Ele realiza milagres, Atos 8 e 39. Pode-se insultar dele. Olha só, Hebreus capítulo 10 e 29, e ele advoga, Atos 15 e 32, e temos também lá em João que nós temos um advogado. Então nós vemos aqui o agir do Espírito Santo, a sua forma como pessoa. Assim como ele advoga, o Senhor Jesus também advoga. Isso mostra a união e como interage e agem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo não é a pessoa do Pai, não é a pessoa do Filho, mas ele age inteiramente, ele tem a sua ação espontânea, ele tem a sua vontade própria, porém, apesar disso, ele trabalha intrinsecamente ligado junto ao Pai e junto ao Filho. Tanto é que ele gerou no ventre de Maria ao Filho. A Bíblia vai dizer que o Filho foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Assim, nós temos aqui no tópico 2 a sua deidade, a sua personalidade, a sua individualidade, assim bem especificada. E para concluir a nossa lição, nós temos aqui as heresias antigas e as novas. As primeiras heresias é a questão, vai trazer dos arianistas, que ele considerava o Espírito Santo como criatura. Olha só, a heresia de Ario considerava o Espírito Santo como uma criatura. Nós temos também o Trapicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominava por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo o anjo e uma criatura. Então, está aí essa explicação. E ainda, as heresias atuais, as testemunhas de Jeová que negam que Jesus é o Filho de... ou melhor, que o Espírito Santo é Deus.
Inclusive eles fizeram uma mudança, o nosso comentarista ele vai trazer aqui, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, em Gênesis 1 e 2. Porém, nas demais passagens eles já não fizeram essa mudança, porque a tradução do Novo Mundo, à medida que vão descobrindo erros, eles vão alterando para justificar o seu erro herético, as suas heresias. E o Espírito Santo em outras religiões. Aí nós temos a crença, uma crença estranha, os intelectuais da religião islâmica. Então aqui eles falam aqui acerca do Espírito Santo. Eles têm uma interpretação errada acerca da pessoa do Espírito Santo. Os islâmicos, eles têm uma crença estranha acerca do Espírito Santo. E eles atribuem, segundo na passagem deles, 61:6, eles atribuem que o Senhor Jesus falou acerca da vinda do Espírito Santo. E aponta que esse Espírito Santo seria Maomé. Um absurdo total esse ensinamento islâmico acerca do Espírito Santo. Ao passo que Jesus ele fala, né, em João 14:16, que o Consolador é o próprio Espírito Santo, que ele invocaria o Pai e o Pai enviaria o próprio Espírito Santo e ele seria o Consolador. Assim nós podemos concluir. O Senhor vai dizer assim: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João capítulo 15, versículo 26. Assim, não há espaço para a interpretação ou conclusão errônea do islamismo. Então, assim nós podemos concluir a nossa lição. Chegamos ao final desta lição número 9, a primeira que está falando acerca do Espírito Santo. Então ela é bem mais abrangente quanto a isso e depois ela vai para pontos mais específicos. Assim nós podemos concluir a nossa lição que o Espírito Santo, o Consolador, ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Impossível. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conceda sempre da sua graça. Amém.